E é brincadeira o que a Adidas faz com alguns lançamentos de camisa para os clubes brasileiros. Como se já não bastasse a gente ter esses contratos top level, contratos elite para uniformes Authentic para alguns clubes como o Flamengo, e ter contratos minoritários de menos relevância e com menos aporte pelo lado da Adidas para os demais clubes brasileiros, a gente vê que existem alguns lançamentos que são feitos com bastante cuidado e alguns outros que são feitos sem nenhum cuidado. E isso não tem nada a ver com a camisa ser bonita ou ser feia. Inclusive, hoje a gente vai falar de uma camisa do Galo, que é uma camisa que eu achei muito bonita e interessante, mas que, do ponto de vista promocional, do ponto de vista do marketing, acabou com a camisa. Já deu spoiler, então vamos para esse vídeo. E se você ainda não conhece o Roda Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre os mantos do futebol e te entrega a mais completa análise da camisa do seu clube do coração. E lembrando que nesse vídeo eu vou contar as minhas opiniões e as minhas visões e os meus julgamentos. E eu quero saber o que você acha dessa nova camisa. Então mostra pra gente nos comentários a sua opinião para que a gente possa debater sobre esse manto do Galo. E já não perde tempo também porque a gente tem muitas análises vindo a caminho, a agenda do canal tá super cheia com bastante conteúdo interessante e eu já sei o que vai acontecer. Você não vai se inscrever e você vai perder o conteúdo porque não clicou no sino. Então tá dado o recado, não vai esquecer, vamos lá. A gente sempre começa então com material promocional e como eu falei, vamos conversar um pouco sobre a camisa do Galo. E olha que curioso, né? A gente viu, por exemplo, para um clube que não tem um contrato elite com a Adidas, mas que existe uma relevância, né? Que é o São Paulo Futebol Clube, um lançamento muito mais cuidadoso e muito mais detalhista do que esse aqui que a gente vai mostrar hoje. E curiosamente o São Paulo é um clube que não tem contrato elite, né? Tal qual o Flamengo, que é o único brasileiro com contrato top class da Adidas. Mas para que eu pudesse encontrar o material promocional e a divulgação da nova camisa do Galo, eu precisei procurar a fundo. Porque não se acha esse conteúdo facilmente no YouTube e ainda por cima no Instagram é pouco divulgado. Então a gente começa com esse vídeo, vamos lá. Foi assim, sonho, né? Mas será que é verdade? Eu ficava naquela, pô, mas será? Mas logo ali, cara, lá na minha casa, onde eu cresci. E agora você chega, você olha o tamanho desse monumento aqui, aí que sua ficha começa a cair. Na minha cama eu abro a janela assim, bom dia atleticano, e bato foto, vejo aquele escudão maravilhoso ali, é bom demais. Eu quero jogar pé, sabe? Eu quero acordar cedo e tomar café lá perto do estádio. Você acorda, já tem gente na padaria vestindo, hoje tem jogo, você vai, já comprou o ingresso, aquela coisa gostosa. Pra gente, o Califórnia nunca era conhecido, né? Agora... É o bairro mais atleticano do mundo. Muito bem, foi esse a propaganda, foi esse o material promocional aparentemente da Arena MRV, porque de camisa a gente falou super pouco. A gente percebe que esse lançamento tem uma certa forçação de barra, parece que a Adidas e o perfil da Arena MRV querem empurrar aí o lançamento da camisa como se estivessem nesse contexto da inauguração do estádio, coisa que a gente vai ver ao longo do vídeo que não tem nenhum paralelo. E vamos lá, não me levem a mal, a Arena MRV é um estádio lindo, maravilhoso que vai ser inaugurado agora em 2023 e que a Adidas colocou aqui na nuca no distintivo de homenagem da camisa do Galo para 2023 também, mas que peca em fazer essa conexão com a camisa, com o manto de futebol. Eu vou deixar aqui no card do vídeo para que você possa acompanhar dois vídeos interessantes aqui do canal. O primeiro da camisa 1 do Atlético Mineiro, que também fez essa correlação com a Arena MRV. E em segundo lugar, o vídeo da camisa do Manchester City, que foi publicado agora na semana passada e que tem muito conteúdo interessante que exemplifica o que é um bom trabalho de marketing e o que é uma boa correlação entre um estádio e uma camisa. E o trabalho de divulgação foi tão secundário para essa camisa visitante do Atlético Mineiro que nem um contexto muito grandioso conseguiu ser dado no próprio site da Adidas. Colocaram aqui o texto Boa Vizinhança. É claro, estamos falando do bairro Califórnia, que é onde vai ficar o estádio, a Arena MRV, onde o Atlético vai mandar os seus jogos, mas que não consegue enaltecer o clube de nenhuma maneira, sabe? Mas sem mais enrolação, vamos falar então da camisa em si, do manto, e que começa a mostrar algumas coisas positivas no trabalho da Adidas junto com o Atlético Mineiro. Se do lado do marketing o trabalho foi realmente feito nas coxas, pelo menos na camisa em si, a Adidas acertou a mão com um design muito interessante. Embora simples, esse design já foi consagrado, existem muitas camisas no mundo inteiro que usam muito bem esse padrão de mangas diferentes da parte frontal e central da camisa. O primeiro exemplo é da própria Adidas agora para 2023 no uniforme recém-lançado do Arsenal. Tivemos um trabalho interessante também promovido pela Nike na Copa do Mundo junto com a Inglaterra nesse modelo Raglan também feito pela patrocinadora americana para seleções na Copa do Mundo. E uma menção honrosa também para a camisa do Bayern de Munique que foi lançada na última semana também com esse mesmo padrão de manga Raglan com
cor diferente a peça central da parte das mangas. Então o design em si é arrojado e interessante, mas você vê que a camisa vai muito mais pro lado do simples do que pro rebuscado. A gola tem aquele mesmo padrão que a gente já viu em V sobreposta, que assume uma posição mais circular, porque o V não chega a fazer um bico, um vértice aqui na ponta. E o detalhe que nós vemos na manga também é o mesmo detalhe da camisa do São Paulo, que tem aquela faixa bem fina que aparece na parte frontal da manga, mas que some na parte traseira. E aqui que vem o pulo do gato, a camisa nova do Galo não tem mangas pretas. Isso é muito importante e isso gera uma diferenciação muito bacana da camisa 1 para a camisa 2. Vamos lembrar que a camisa de futebol, além de bonita, também precisa servir ao propósito desportivo. E ela precisa ser, nesse caso, uma camisa clara, o uniforme claro. Motivo esse também pelo qual o Galo vai ter que usar tradicionalmente os calções brancos. E nesse caso vai ser mais importante do que o normal, porque a camisa vai ter alguns elementos escuros, o que poderia ser um pouco perigoso caso ela também tivesse muitos elementos pretos no calção. Então esse tom de cinza garante um pouco mais de sobriedade para a camisa, ela fica um pouco mais neutra, um pouco mais monocromática e deixa também aquele aspecto de camisa antiga. Principalmente porque o cinza aparece como se fosse um preto lavado, um preto desbotado, gera um efeito interessante para a camisa e que vai dar um impacto muito bacana dentro de campo. Uma outra bola dentro desse design aqui foi também a modificação do patrocinador. A Betano, que usa sempre aquele logo laranjão, aquele bem chamativo na camisa, optou então por fazer um logo versão negativo, como se fosse uma versão em negativo somente em preto, uma versão monocromática na verdade. E isso teve uma sinergia com a camisa que fica muito interessante, porque você vê que a patrocinadora se dobra e desdobra para fazer casar as próprias cores com as cores do clube. Isso gera uma identificação muito interessante e isso quase sempre é muito vantajoso para a patrocinadora, que acaba capitalizando muito em cima disso na imagem que os próprios torcedores concebem sobre essa marca que está estampando o clube que eles torcem. Já estamos cansados aqui de falar do frame da Adidas, que fica então contornando a parte lateral e traseira da camisa. Falamos na camisa do São Paulo, falamos na camisa do Grêmio, falamos na camisa do Flamengo e adivinha, na camisa do Atlético é a mesma coisa, pessoal. Uma faixa preta que acompanha todo o contorno da camisa da lateral até a barra traseira e que, na minha opinião, poderia ser cinza para combinar com os elementos da manga e não com os elementos centrais da camisa, que são os únicos em preto. Então, logo da Adidas, escudo do Atlético e patrocinador são os únicos elementos em preto, acompanhado desse contorno que, na minha opinião, poderia ser cinza também. Muito legal, a camisa é muito bonita, a gente vê muitos elementos interessantes dessa camisa, algumas referências bacanas, mas que, pessoal, vamos combinar, o que isso tem relação com a Arena MRV? Será que é o design? Será que é o contorno? Será que é a curvatura? Será que é a cor cinza? Gente, não tem absolutamente nada a ver. Enquanto a camisa 1 pelo menos poderia se assemelhar com as faixas que a gente vê na Arena MRV. E quando eu digo faixas, eu quero dizer essas listras que estão aqui no estádio. A camisa 2 não tem absolutamente nada a ver. A única coisa que pode ter alguma correlação é a cor do cinza com a cor do cinza que existe nas faixas do estádio, mas que é uma correlação que não chega a ser explorada em nenhum momento. Então ela é puramente da minha cabeça, não está escrito em lugar nenhum e não existe essa correlação sendo explorada e sendo representada dentro daquele material promocional ou dentro da própria mídia do clube, que não valoriza isso. E isso empobrece pra caramba o trabalho, porque a gente vê então a Arena MRV estampado aqui na nuca, então por que essa camisa é homenagem à Arena MRV? Ah, porque tem aquele selo na nuca. Pô, muito legal, muito bacana, mas faltou todo aquele elemento, aquele esforço de associação, de conexão entre as duas coisas que o Manchester City fez muito bem, por sinal. Desse ponto de vista, a camisa 2 do ano passado, a primeira feita pela Adidas para o Galo, na minha opinião, tem muito mais associação com a Arena MRV do que a camisa atual. Isso porque existem faixas cinzas nessa camisa 2. É como se fosse um off-white, um branco um pouco diferente, um pouco mais lavado e desbotado do que o normal, mas que aparece na camisa e que esse sim, na minha opinião, tem associação e semelhança com a Arena em si. O único elemento em preto da camisa 2 do ano passado era essa faixa preta que ficava na lateral da camisa. Ela acabava sendo muito sutil, porque ela não dava uma percepção de camisa escura de nenhuma maneira. Nem para quem estava dentro do campo, nem para quem está fora. Olhando ali das arquibancadas, também não consegue perceber esse preto com tanta imponência quanto você percebe o cinza da nova camisa. E se pelo menos algum ponto positivo a gente pode ainda conceder essa camisa, é que aquele erro que tinha sido cometido na tipografia utilizada na camisa 1, pelo menos foi corrigido, até porque é muito difícil não corrigir agora com uma camisa com as costas brancas, né, Adidas? Isso porque a gente vê então a numeração em preto com uma legibilidade muito mais clara e muito mais fácil do que aquela que a gente viu na camisa 1, toda em vermelho, e com uma dificuldade muito grande em contornar a forma e a gente conseguir distinguir qual é o número que está ali escrito no meio daquele monte de faixa. Olha a diferença como a camisa aqui na cor vermelha, ela fica muito difícil realmente a legibilidade. No final das contas, a camisa apresenta então esse resultado interessante,
mais básico, porque também não traz nenhuma novidade do ponto de vista estético. Peca muito em não aproveitar e não capitalizar da maneira correta a inauguração da Arena MRV, que poderia ter sido estampada na camisa de alguma maneira muito mais nobre do que somente esse selo que eles colocam na parte da nuca. Muito diferente, por exemplo, da camisa do Cruzeiro, em que a parceria Adidas e Cruzeiro é muito mais criticada, mas que entregou um trabalho muito mais sofisticado e muito mais interessante para uma camisa 2. Nota 6,5 e 7 por uma camisa muito bonita, mas que poderia ter sido muito melhor caso o Atlético tivesse mais atenção da Adidas. E se você achou esse vídeo interessante e você acha que a análise que a gente faz aqui no canal tem que continuar, não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários e vamos bater esse papo, discutir, porque tudo que eu falei aqui é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui nos comentários. Não esquece de deixar também a sua sugestão de qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal. Não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.